Em um mundo repleto de distrações, poucos ousam olhar para dentro. Aqui, nós buscamos aquilo que foi esquecido, exploramos o invisível e damos voz ao que pulsa além da razão. Seja bem-vindo ao Guardião da Consciência, um espaço para despertar, refletir e transformar. Prepare-se para enxergar com os olhos da alma. Antes do medo chegar, havia um desejo, um chamado sutil, mas claro. Algo dentro de você que dizia: existe mais. Mais do que rotina. Mais do que sobrevivência. Mais do que apenas ir vivendo. Mas então, com o tempo, vieram os ruídos. Os e se, os não agora, os talvez depois. E sem perceber, você começou a se calar. Não por falta de fé, mas por excesso de medo disfarçado de lógica. Sabe aquele sonho que ainda pulsa? Aquela ideia que insiste em voltar? Aquilo que só de pensar te faz brilhar os olhos, mas também tremer por dentro. Isso não é aleatório. É o seu chamado pedindo para ser lembrado. E talvez, só talvez, a vida esteja te trazendo aqui hoje por um motivo. Não para eliminar o medo, mas para te lembrar que coragem não é a ausência de medo. É decisão, é fé, é movimento, mesmo com o coração acelerado. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir por que o medo paralisa a alma e como reativar o seu propósito. Como pequenos passos de fé criam grandes transformações. E o que realmente significa ter coragem espiritual. Não apenas se levantar, mas se reposicionar no plano que Deus sonhou para você. Respire fundo, porque talvez este seja o começo do seu retorno à coragem. Quando o medo paralisa, a alma adormece. Medo é como uma névoa fina, quase invisível, mas densa o suficiente para te impedir de enxergar o próximo passo. Ele não grita, sussurra, sutil, mas constante. Não é o momento certo. E se der errado, melhor não arriscar. E, enquanto você escuta essas vozes internas, a alma vai se calando. Não porque perdeu a fé, mas porque parou de ser ouvida. Toda vez que o medo vence, um pedaço do seu propósito adormece. Você pode estar funcionando normalmente, trabalhando, sorrindo, orando até, mas, por dentro, está congelado. Os projetos ficam para depois. Os sonhos, na gaveta. E a coragem, sufocada pela prudência disfarçada de sabedoria. Mas a verdade é uma só. A prudência que impede o movimento é apenas medo fantasiado de lógica. E Deus não te deu o espírito de covardia, te deu o espírito de ousadia. Só que essa ousadia não é automática. Ela precisa ser ativada. Com fé, com ação, a alma começa a acordar. Quando você entende que o medo não precisa desaparecer para que você se mova. Coragem não é ausência de medo, é decisão apesar dele. É quando, mesmo tremendo, você escolhe dar o primeiro passo. E, nesse passo, algo se move no invisível. Porque quem age com coragem, ativa o favor que estava esperando apenas por uma coisa: movimento. Coragem é fé em movimento. Coragem não é um sentimento forte, é uma convicção silenciosa. Ela não faz alarde, não precisa de aplausos. Ela apenas decide. Decide que o propósito é maior do que o risco, que o chamado é mais importante do que a zona de conforto. Muita gente ora pedindo fé, mas esquece que fé verdadeira é movimento. É quando você coloca o pé onde ainda não há chão visível, confiando que o céu vai sustentar. Porque o que ativa o sobrenatural não é apenas o pedido, é o passo. A Bíblia está cheia de histórias que mostram isso com clareza. Pedro só andou sobre as águas depois que saiu do barco. Abraão só viveu a promessa depois que deixou sua terra. Milagres não se manifestam na zona de conforto. Eles nascem no campo da obediência, no território onde a fé anda primeiro, e o milagre vem depois. Quando você age com coragem, mesmo sem garantias, está dizendo em silêncio: Deus, eu confio mais em Ti do que nas minhas circunstâncias. E não precisa ser um ato épico. Às vezes, a maior coragem está no simples. Mandar um e-mail, pedir ajuda, expor uma vulnerabilidade, tentar mais uma vez.
Coragem é fé que se veste de atitude. Não fala apenas, constrói. Não sonha apenas, começa. E quem começa com fé, mesmo tremendo, ativa o céu inteiro a seu favor. A história de Lucas. Coragem não é pressa, é constância. Lucas sempre sonhou em ser escritor. Desde pequeno, carregava cadernos cheios de ideias, personagens, histórias incompletas. Mas toda vez que sentava diante da página em branco, uma avalanche de dúvidas o invadia. Quem vai ler isso? E se ninguém gostar? E se eu fracassar? E assim, o sonho ia sendo adiado, não por falta de amor, mas por excesso de medo. Até que, um dia, em oração silenciosa, ele ouviu algo que parecia vir de dentro e de cima. O que eu coloquei em você não é só para você. Naquele instante, algo se acendeu. Lucas entendeu que coragem não era escrever um livro inteiro de uma vez. Era escrever uma linha por dia, mesmo com a mão trêmula. Então ele começou, sem pressa, um parágrafo por manhã. Depois, um capítulo por mês. Não havia garantias, só fé. E, enquanto escrevia, o medo ainda visitava, mas não era mais o guia. Com o tempo, algo começou a mudar. Não apenas nas páginas, mas dentro dele. A cada linha escrita, a fé crescia. A cada pequena entrega, a alma despertava. O medo ainda existia, mas já não mandava. E essa constância silenciosa, dia após dia, foi o que construiu o livro que hoje inspira milhares. Coragem não é pressa. É perseverança na direção certa, mesmo quando os ventos sopram contra. Lucas não venceu porque era o mais talentoso. Ele venceu porque não parou. Porque escolheu honrar o chamado de Deus, mesmo sem holofotes. Porque entendeu que grandes legados não nascem de grandes gestos, mas de pequenos passos dados com fé, todos os dias. E é isso que coragem faz. Transforma a intenção em legado. 3 atitudes para ativar sua coragem espiritual. A coragem espiritual não nasce de uma emoção momentânea. Ela não vem de um arrepio, nem de um discurso empolgante. Ela é cultivada, com atitudes conscientes que quebram, dia após dia, o ciclo da paralisia. A primeira delas é silenciar o medo com a palavra. Não basta dizer que tem fé. É preciso alimentar essa fé. A mente grita, o medo cochicha, o mundo pressiona, mas a palavra acalma, direciona, renova. Separe um versículo por dia que fortaleça a sua alma. Exemplo, o versículo 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Declare isso em voz alta quando a dúvida tentar dominar seus pensamentos. Não se trata de mágica, é prática, é batalha espiritual. A segunda atitude é agir pequeno, mas com constância. O medo gosta de extremos, ou tudo ou nada. Mas a coragem se prova no passo que você consegue dar hoje. Quer mudar de área? Estude 10 minutos por dia. Quer empreender? Inicie uma conversa com alguém da área. Quer se curar emocionalmente? Comece com um hábito de autocuidado. Pequenas ações com fé vencem grandes medos com passividade. Porque a alma se fortalece quando percebe que está se movendo, mesmo devagar. O segredo não é a velocidade, é a direção. A terceira atitude é falar sobre o medo com alguém de confiança. O silêncio é o solo onde o medo cresce. Mas quando você compartilha, a luz entra. A insegurança perde força quando é nomeada, quando é acolhida com sabedoria. Pode ser num grupo de oração, num diário íntimo, com um mentor espiritual ou um profissional de saúde. Coragem não é ser invencível, é ser vulnerável, com direção. É dizer, eu tenho medo, mas não vou caminhar sozinho. E quando essas 3 atitudes viram hábito, a fé começa a assumir o controle. Não como uma emoção passageira, mas como uma força silenciosa que, pouco a pouco, transforma quem você é. Coragem é espiritual, porque te reposiciona no plano de Deus. Muita gente ainda acredita que coragem é apenas uma força de vontade humana, um impulso, uma reação. Mas a coragem verdadeira é muito mais profunda. Ela é um reposicionamento espiritual.
É quando você para de fugir, para de adiar, para de negociar o seu propósito com o medo. É quando você olha para dentro, com humildade, reconhece: fui criado com um propósito, e está na hora de honrá-lo. A verdadeira coragem nasce no espírito. É quando a alma decide que já não dá mais para viver no raso, que chegou a hora de dizer: Deus, eu aceito o que o Senhor sonhou para mim, mesmo sem entender tudo agora. E não se engane, o céu responde a esse tipo de posicionamento. Quando você dá um passo com fé, mesmo sem garantias, algo começa a se mover no invisível. Portas se abrem, conexões inesperadas surgem, ideias fluem, forças que você nem sabia que tinha despertam. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque você entrou em alinhamento com o plano original. A coragem espiritual não te dá certeza sobre o caminho, mas te coloca no caminho certo, guiado pela fé, sustentado pela graça. E a grande virada acontece quando você entende isso. Coragem não é sobre vencer pelo esforço. É sobre se mover com confiança no Deus que já venceu por você. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar profundamente que cada passo em fé te aproxima do lugar onde a promessa vai se manifestar. E quando esse entendimento entra, quando o Espírito absorve essa verdade, não tem mais como voltar atrás. Porque agora, você não anda mais sozinho. Você anda em propósito. E agora que você ouviu tudo isso, a pergunta que fica é simples e ao mesmo tempo profunda. O que está te impedindo de agir com coragem hoje? Será que é o medo do julgamento? A dúvida se vai dar certo? Ou o velho hábito de esperar o momento perfeito? A verdade é que o momento perfeito não existe, mas o passo de fé sim. E toda vez que você age com coragem, mesmo tremendo, o céu responde, o invisível se movimenta, e o propósito começa a tomar forma. Você não precisa ser invencível, só precisa ser verdadeiro com aquilo que Deus plantou em você. Então me diga, qual pequeno ato de coragem você pode dar ainda hoje? O que está te chamando para fora da zona de conforto? Comenta aqui embaixo. Esse é um espaço seguro, espiritual e cheio de propósito. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que talvez esteja paralisado pelo medo. Às vezes, uma palavra certa na hora certa pode acender a fé de alguém. Inscreva-se no canal Guardião da Consciência para continuar recebendo mensagens que unem fé, propósito e ação. Aqui, cada vídeo é uma semente plantada na sua jornada interior. Lembre-se, a coragem não vem antes do passo. Ela vem depois. Ela é ativada no movimento. E o próximo passo é seu. Se algo em você despertou, se uma palavra tocou o espaço onde antes reinava o silêncio, então a missão foi cumprida. Aqui, não oferecemos respostas prontas. Oferecemos caminhos. Lembre-se, o leão dentro de você nunca dorme. Ele apenas aguarda o momento certo para rugir. Que a bondade te conduza, que a consciência te proteja, e que o silêncio permaneça sendo o lugar onde Deus sussurra ao seu coração. Até o próximo despertar.